Acho que todo mundo que começou a desenhar, principalmente no estilo anime, já teve a ideia de fazer um mangá. Bem, comigo não foi diferente. Saudações, sejam todos bem-vindos e hoje eu vim contar como foi a minha primeira história. O ano era 2017 e foi quando eu comecei a desenhar, graças à influência de uma amiga minha. E a primeira coisa que eu pensei em fazer foi contar uma história, porque era uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança, e eu decidi fazer um mangá. Naquela época eu não tinha tanto acesso à internet, então muitas coisas eu não fazia ideia. A única coisa que eu tinha em mente era que eu ia fazer uma história e um dia eu ia publicar ela. Por sinal, eu achava que eu simplesmente ia mandar todas as folhas com os desenhos em um papel sulfite e iam aprovar e simplesmente coisa assim. Então eu me empenhava muito a ponto de que todas as vezes em que eu escrevia uma página, eu pedia para minha professora de português simplesmente corrigir sobre como que estava escrito e tudo mais, e ela sempre me ajudava, fofinha. Porém, como eu me sentia um pouco inferior devido a eu ter amizades que desenhavam e eu era praticamente extremamente iniciante, eu só acabei desistindo do projeto, mas hoje eu achei alguns pedaços da minha história e eu decidi imortalizar ela no meu canal. Como vocês podem ver, essa aqui é a capa, protagonista. Depois eu falo sobre isso aqui. E esse aqui era um personagem de um amigo meu, que ele tinha se colocado na cena, que ele me ajudou. E, meu Deus, a última vez que eu fiz cenário na minha vida. Essa aqui é a primeira página em si. Ela, né, eu tentei fazer o meu melhor. Pasmem, fiz cenário de novo. Uau, misericórdia. E eu fazia questão de pintar tudo, menos o fundo. Deixava só os personagens. Meu Deus do céu, o que aconteceu? E eu tentei refazer. Não durou muito. Só fiz 3 folhinhas. 3 folhinhas? Não, 3 balãozinhos. E nem terminei. Bem, esses eram os resquícios que sobraram dessa história, já que é um projeto bem antigo, no qual um ano depois eu tentei refazer e eu tinha me animado tanto que eu até pensei em criar um canal onde eu ia fazer esse mangá e gravar os vídeos, que por sinal é esse aqui. Basicamente, o motivo de eu ter criado ele era por conta desse projeto que eu me dedicava tanto quando eu era criança para dar certo. Mas chega de enrolação, eu vou contar um pouco como é a história da Yuki, que foi praticamente a minha primeira personagem. Yuki era uma garota que tinha uma espécie de transtorno mental, no qual ela tinha dupla personalidade. E graças a isso ela acabou se envolvendo em um acidente, no qual ela perde o braço. E após esse acidente, a mãe dela simplesmente decide fazer com que elas se mudem para um novo vilarejo. Lá, ela não consegue se adaptar muito bem, devido às outras crianças acharem ela um pouco estranha por falar sozinha, mal sabendo eles que ela tinha uma segunda personalidade, e ela fica muito tempo reclusa dentro de casa. Porém, em um desses dias cotidianos, ela simplesmente percebe algo. Ela sente algo no qual ela não tinha certeza, mas alguma coisa estava vindo, e ela estava certa. Momentos depois, um demônio ataca a vila, matando diversas pessoas, incendiando tudo. E uma dessas pessoas atacadas foi a sua mãe, no qual deixa a garota desamparada e solitária. Por muito tempo ela vaga sozinha, porém, certo dia ela encontra uma pessoa que mudaria sua vida. Era um mago, no qual ele propôs algo a ela. Ele basicamente era um caçador de demônios, porém, como ele estava ficando velho, ele precisava de um sucessor, e disse que se ela conseguisse matar vários demônios, ele iria trazer a mãe dela de volta. Porém, de início ela não aceita, pois ela se sentia totalmente incapaz, afinal, como ela não possuía um braço, era muito mais difícil. Porém, ele revela algo a ela, dizendo que na verdade essa segunda personalidade que ela tinha dentro dela, na verdade era um demônio. E já que aquele demônio estava utilizando o corpo dela, nada mais justo do que ela conseguir utilizar os poderes dele, no qual ela ativa o seu primeiro poder, que é a regeneração.
assim ela conseguindo conquistar o seu braço de volta e finalmente aceitando o trabalho que o velho mago tinha oferecido a ela, no qual ela cresce matando demônios. Tudo isso para conseguir a mãe dela de volta. Bem, depois disso eu desanimei totalmente. Eu até tentei escrever um pouco mais, fazendo algumas missões no qual ela cresce, tentei adicionar outros personagens, mas esse projeto não foi pra frente. Afinal, se hoje em dia eu ainda tenho medo de postar meus projetos imaginando naquela época. Então, após isso eu acabei criando o canal, pois eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que ter um público, para poder quando eu postasse o meu mangá, iam ter pessoas que iam assistir, que iam ler, ou coisa do gênero. E eu comecei a fazer um conteúdo bem simples, só para poder eu conseguir ter um canal ativo praticamente. Mas assim que o projeto morreu totalmente, a única coisa que eu pensei foi em fazer curta-metragem, no qual eu tentei muitas vezes e nunca deu pra frente, pois eu era terrível pra animar e eu tava praticamente aprendendo a desenhar, então não ia ficar um trabalho muito bonito e bem feito. Aí eu só desisti e acabei conhecendo o Gacha, no qual acabou levando alguns anos da minha vida fazendo conteúdo e nenhum dando certo praticamente. E foi assim, modificando tanto o meu conteúdo, tentando me encaixar em diversos padrões diferentes, no qual não fazia sentido no que eu queria fazer de verdade, que eu simplesmente enterrei todo o meu projeto e ele praticamente morreu. Bem, e o sofrimento de você não se sentir bom bastante é algo que vai perseguir os artistas, principalmente no começo, e pode ser que dure por muitos anos. Sabe, ao mesmo tempo que essas coisas machucam esses pensamentos, também me motivam muito. Afinal, se eu com 11 anos estava me empenhando tanto para poder fazer uma história, o que eu posso conseguir fazer hoje em dia, sabe? Bem, de qualquer forma, eu sinto que ter encontrado esses desenhos antigos foi um sinal. Afinal, me fez perceber que aquela criancinha de 11 anos que ficava tanto tempo se esforçando para poder fazer um mangá, ela tem os mesmos sonhos que eu tenho hoje em dia e eu não posso simplesmente deixar isso morrer. Mas, bem, esse vídeo que tá rolando no fundo é o resultado de como seria essa personagem no meu estilo atualmente, refeito o design dela. E esse vídeo foi basicamente um vídeo mais conversa para poder falar um pouco mais sobre os meus projetos e coisas do gênero, para me conhecerem um pouco. E se você gostou ou simplesmente tá aqui para poder me dar uma força, por favor se inscrevam e muito obrigado para quem tá ajudando, de verdade. Todos tenham uma boa noite e até a próxima.